Cocil Home Center, tudo para reforma e construção. Constantino com Rua Pará. Olá, boa noite. O Jornal do Amazonas está no ar. Confira os destaques de hoje. Tribunal de Contas do Estado solicita explicações da Prefeitura sobre o aumento na tarifa de ônibus em Manaus. O Conselho Tutelar resgata 3 crianças que teriam sido deixadas sozinhas em casa há 4 dias. Organizações de defesa da mulher e dos direitos da infância querem a revisão da sentença que deu liberdade a Adail Pinheiro. Tem aquele período de má conduta que ele teve no presídio e que não foi devidamente colocado no processo. Levantamento mostra a quantidade de locais de risco na capital. Foram catalogadas mais de 1.500 áreas de alto risco aqui na capital. Tem dica de segurança. O ventilador é o campeão de casos de incêndios em casas e comércios em Manaus. E nós estamos na Arena Amadeu Teixeira para mostrar os treinos das equipes que participam de mais uma etapa da Superliga Feminina de Vôlei a partir de amanhã. O Jornal do Amazonas começa agora. O Tribunal de Contas do Estado notificou a Prefeitura sobre o aumento da tarifa de ônibus em Manaus. O tribunal determinou a notificação do prefeito Arthur Neto e do superintendente do SMTU, Aldo Albuquerque da Costa, para que no prazo de 5 dias respondam aos questionamentos feitos pelo Ministério Público de Contas referentes ao reajuste da tarifa, que passou de R$ 3,00 para R$ 3,30. No final deste período, após tomar conhecimento das justificativas, o tribunal deve se manifestar a respeito do assunto e aceitar ou não o pedido do Ministério Público de suspender o reajuste, que passou a valer no dia 28 de janeiro. A Prefeitura de Manaus disse em nota que vai responder aos questionamentos no prazo determinado. Organizações de defesa da mulher e dos direitos da infância querem a revisão da sentença que extinguiu a pena do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Os movimentos sociais foram recebidos na presidência do Tribunal de Justiça. São organizações não governamentais de defesa dos direitos de mulheres e da infância que querem a revisão da sentença que colocou Adail Pinheiro em liberdade. Serve como um mau exemplo para a sociedade como um todo. Adail Pinheiro foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão. Com base em um indulto do governo federal, conseguiu a extinção da pena após cumprir 2 anos. O Ministério Público, que deu parecer favorável a Adail Pinheiro, agora tenta mudar a decisão. Ontem, o procurador-geral, Pedro Bezerra Filho, confirmou que entrou com um embargo para mudar a decisão da Justiça. Ele se baseia em uma investigação iniciada em junho do ano passado sobre celulares encontrados na cela onde estava o ex-prefeito de Coari. O advogado de Adail Pinheiro diz que os questionamentos vão ser respondidos na Justiça e que a investigação já havia sido suspensa. Aquela falta grave, aquela penalização que houvera sido imposta ao Adail, ela foi anulada pelo Poder Judiciário. Tanto foi anulada que foi possível a concessão da progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto. E dessa decisão que deu a progressão de regime e anulou a pena, o Ministério Público tomou ciência e não interpôs nenhum recurso e silenciou, e essa decisão transitou em julgado. De acordo com informações do Tribunal de Justiça, Adail Pinheiro tem outras 2 condenações em segunda instância, por improbidade administrativa. Os processos estão em fase de recursos no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. 500 quilos de drogas, 2 pistolas e um fuzil foram apreendidos com um homem no Careiro Castanho. Foram apreendidos cerca de 500 quilos de drogas entre cocaína e skunk. O responsável pela escolta da droga era Marcel Prestes da Silva. Ele foi preso na casa dele no São Raimundo, Zona Oeste. Depois da apreensão da semana passada, nós intensificamos as investigações e descobrimos que nessa semana uma casa no bairro do São Raimundo, onde estaria o responsável por ter escoltado parte daquela droga que foi apreendida. A polícia encontrou um entorpecente em uma comunidade no Careiro Castanho, distante mais de 100 quilômetros da capital. Foram apreendidos também 2 pistolas, uma metralhadora e munições. Só nesse ano já foram apreendidas mais de 1 tonelada de drogas.
Essa droga está vindo muito de Maranhão, ela vem ali pelo Rio Japurá, então Manaus chega aqui para poder ser distribuída. Agora para diversos locais aqui do Brasil e a gente já sabe também que diversos locais do mundo. Policiais da Tropa de Choque fizeram uma vistoria nas celas do 14º DIP no Careiro Castanho. A vistoria foi na manhã desta quinta-feira, após a polícia receber denúncia anônima de uso de armas de fogo pelos presos. Policiais da Tropa de Choque, com a ajuda de cães farejadores, vistoriaram o local. A delegacia possui 4 celas com capacidade para 21 presos, mas atualmente está com 35 detentos. Todos eles foram retirados para que fossem revistados. Após 4 horas de vistoria, foram encontrados 4 celulares, 4 carregadores, cordas e porções de maconha. Tudo foi apreendido e tudo vai ser investigado para verificar quem são os portadores desses materiais. A polícia recapturou mais 2 fugitivos do Compage. Isaac Braga Silva, o Bob, e o Alisson Ferreira Lima, conhecido como Maranhão, foram presos em flagrante na Avenida Margarita, no Nova Cidade. Segundo a polícia, eles se preparavam para assaltar um supermercado. Denísia da Silva Moreira, de 27 anos, também foi presa. De acordo com o 1º Distrito Integrado de Polícia, ela seria funcionária do supermercado e estaria ajudando os 2 homens a fazerem o assalto. Não perca a seguir, levantamento identifica áreas de risco em Manaus. E tem o treino das equipes que disputam a Superliga Feminina de Vôlei amanhã na Arena Amadeu Teixeira. Até já! Nós mostramos ontem aqui no Jornal do Amazonas os estragos causados pela chuva. Uma criança morreu soterrada e toda vez que chove ocorrem problemas. Um levantamento da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais mostra que na capital existem mais de 1.000 áreas de alto risco. Da janela de casa, ela vê o estrago. O barranco deslizou e atingiu uma casa lá embaixo. No local estavam 4 pessoas. Uma criança de 2 anos morreu. A casa de Betisa apresenta rachaduras e já está cedendo. A gente não dorme. Ontem eu não dormi. Ela disse que já foram realizadas reuniões entre os moradores e a prefeitura, mas que ainda não houve um entendimento sobre o valor da indenização. A gente aqui em cima está só esperando a hora que eles disseram para a gente sair, mas lá embaixo ela não quis sair. Na quarta-feira, a prefeitura esteve novamente no local. Mandaram a gente aguardar, como sempre manda, né? A gente aguardar, ou então se a gente tiver para onde ir, para a gente sair. Os vizinhos da Iana, que teve a casa soterrada e que é mãe da criança que morreu, estão assustados. Ela está em choque. Ela tentou anos fazendo esse tratamento para ter essa criança e agora acontece isso, entendeu? Segundo um levantamento feito pelo CPRM em parceria com a Prefeitura, Manaus tem mais de 1.500 áreas consideradas de alto risco. A maioria delas entre as zonas norte e leste de Manaus. São locais onde as casas foram construídas próximas a barrancos. E ainda vem mais chuva pela frente, segundo o superintendente do CPRM. É preciso fazer emergencial nestas áreas. O trabalho é feito em parceria com a Prefeitura aqui do município de Manaus. Primeiro, é identificar onde ficam essas áreas de risco. Segundo, fazer o levantamento de quantas moradias estão nessa situação e propor intervenções, que podem ser desde a remoção da família até pequenas obras ou grandes obras de contenção para todas essas erosões que provocam a situação de risco na cidade de Manaus. A Defesa Civil disse que monitora mais de 700 áreas de risco com a ajuda de voluntários que moram perto desses locais e também acompanha os níveis de chuva na capital. Agora dá uma olhada nessa imagem feita no finalzinho da tarde lá na Ponta Negra. Uma grande nuvem escura cobriu toda aquela área. Parecia que vinha muita chuva, mas até agora não. Só que para amanhã a previsão do CIPAM é de tempo chuvoso em quase todo o estado.
Tempo instável com céu nublado e chuvas a qualquer hora do dia na zona centro-oeste do Amazonas. Céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva na zona norte. Nas demais áreas, a sexta-feira vai ser de céu nublado com chuvas rápidas. As temperaturas ficam assim: em Eirunepé, entre 21 e 33 graus. Em Presidente Figueiredo, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Barcelos, os termômetros marcam entre 25 e 31 graus. E em Manaus, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Agora, o esporte. Manaus vai receber mais um jogo da Superliga Feminina de Vôlei. E hoje tem treino na Arena Amadeu Teixeira. Rafael Pimentel, boa noite para você. Então, tá vendo que as meninas já apareceram por aí, não é? Boa noite, Cléo, a todos os amigos que acompanham o Jornal do Amazonas. É um prazer estar falando com vocês, principalmente a respeito de voleibol. Bom, as meninas do São Caetano encerraram o treino agora há pouco, né? Elas estão fazendo as últimas atividades, 1 hora de treino. E elas têm pela frente um adversário duríssimo, Rio de Janeiro, equipe que está na ponta da tabela, venceu 14 jogos, perdeu apenas 1 justamente para o Osasco, né? E tem um detalhe importante, né? O Rio de Janeiro é comandado pelo Bernardinho, todo mundo conhece, dispensa apresentações, bicampeão olímpico, respeitado mundialmente quando o assunto é voleibol. Bom, o jogo está previsto, está marcado para amanhã, às 7h30 da noite, aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos continuam à venda no valor de R$50 e R$30, arquibancada superior e inferior, uma boa oportunidade para os amazonenses prestigiarem o voleibol. A gente vai assistir agora uma reportagem da nossa querida companheira de trabalho, Samira Benoliel, que inclusive entrevistou o Bernardinho. Vamos assistir? A equipe do Rio de Janeiro entrou em quadra para um treino mais detalhado. As meninas acertaram posições, passes, praticaram saques, recepção e levantamento sob o olhar atento do técnico Bernardinho, que já comandou a seleção brasileira. Falando nele, Bernardinho disse que a equipe está confiante, apesar do desfalque da craque Fabi, que sofreu uma lesão. Um jogo duro para nós, temos uma Copa do Brasil, temos algumas contusões, jogadores como a Fabi que não pôde nem vir em função da contusão relativamente séria que ela teve. Mas é a concentração total. Treinamos ontem à noite, agora de manhã. Vamos ver se a gente consegue ter uma boa partida, sabendo as dificuldades que nós vamos ter. Vitória vai substituir Fabi no jogo de amanhã. Friozinho na barriga com tamanho. Equipe para estar ali do meu lado, me ajudando. E assim, uma oportunidade incrível. Abraçar essa oportunidade e eu vou dar o meu melhor. Vocês viram aí, né? Essa é a terceira partida da Superliga em Manaus. Competição que é a mais importante do Brasil. Presença do Bernardinho, que sempre chama muita gente ao ginásio. Lembrando também que tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. E a participação do público amazonense é realmente surpreendente. O recorde da competição, inclusive feminina, é daqui de Manaus, contra o Praia Clube. Então, contra o Osasco também foi uma excelente partida e a gente fica no aguardo, né? Amanhã a gente volta trazendo os detalhes deste jogão. Eu volto com você, Cléo. Estamos no aguardo, sim, para mostrar tudo. Obrigada, Rafael. Boa noite. Em instantes, tem informação importante para você que foi aprovado no SISU e vai se matricular na UFAM. E ainda, 3 crianças são resgatadas pelo Conselho Tutelar depois de ficarem 4 dias sozinhas em casa. Até daqui a pouco. Uma mãe deixou os 3 filhos sozinhos em casa no bairro São José, na zona leste da capital. Segundo o Conselho Tutelar, ela teria ido a uma festa no fim de semana e não voltou mais. As crianças estão agora com a avó paterna. Elas foram encaminhadas para essa avó pelo Conselho Tutelar. A mãe ainda não voltou para casa. Ela teria saído no final de semana para uma festa e deixado os 3 filhos trancados. São 3 meninos, um de 3 anos de idade, um de 5 anos e outro de 7. Eles estavam sem comida em casa e conseguiram sair pelo buraco do ar-condicionado para comer na rua. Eu vou conversar agora com o conselheiro tutelar que atendeu o caso e vai falar mais sobre a ocorrência. Qual foi a situação que vocês encontraram quando resgataram essas crianças? As crianças estavam abandonadas, né? Estavam sem camisas, estavam sujos. Levamos para a família extensa, no caso a avó paterna, e fizemos o boletim de ocorrência, abandono de incapaz, encaminhamos a DEPCA, que já está na frente do caso, e já encaminhamos também para o juizado.
Ok, obrigada pelas informações. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente já recebeu o caso. No dia 6 de fevereiro, eles devem ouvir familiares dessas crianças. Laila Pereira, para o Jornal do Amazonas. Começam amanhã as matrículas dos estudantes aprovados no SISU para a Universidade Federal do Amazonas. O repórter Leandro Guedes vai trazer para a gente mais informações ao vivo. É com você, Leandro. Boa noite. Olá, Cleo, boa noite a todos. Exatamente, o período começa amanhã e vai até o dia 10 de fevereiro. Quem se classificou para os cursos da UFAM que são oferecidos aqui em Manaus precisa trazer os documentos aqui, no auditório Eulálio Chaves, que fica no setor sul da UFAM, bem ao lado do campo de futebol. Lembrando que é necessário apresentar tanto o original quanto a cópia do certificado de conclusão do ensino médio, da carteira de identidade, do CPF e também é necessário trazer uma foto 3x4. Quem se classificou para os cursos oferecidos no interior do estado faz a matrícula no polo da UFAM, que fica na própria cidade. Não precisa vir à capital para isso, mas lá também é necessário apresentar todos esses documentos, tanto os originais quanto as cópias. Lembrando mais uma vez que o período de matrícula só vai até o dia 10 de fevereiro, então não é bom deixar para a última hora, até por questão de comodidade. Nos últimos dias costuma dar muita gente e o atendimento pode ficar até mais demorado. Cleo. É melhor ir logo para não enfrentar a fila. Obrigada, Leandro. Todos os dias, o Corpo de Bombeiros recebe vários pedidos de ajuda para combater incêndios em casas e estabelecimentos comerciais. A maioria dos casos acontece por negligência e o principal causador é o ventilador, que muita gente esquece ligado em casa. Os chamados chegam com frequência no 193, no Centro Integrado de Operações de Segurança. O soldado Marcos conta que a maior parte dos pedidos de socorro é para controlar princípio de incêndio provocado por pane elétrica em comércios e casas. Em 2016, 137 ocorrências de incêndios foram registradas em residências, 43 no comércio. As primeiras orientações de segurança para quem liga pedindo ajuda são passadas por telefone mesmo. Se a gente realmente verificar que a pessoa tem um controle emocional maior, a gente pode passar essas informações, a gente consegue passar essas informações em menos de 1 minuto, que é um tempo resposta eficiente até a equipe chegar no local e controlar a situação. O comandante de operações explica que um dos campeões de ocorrências de curto-circuito é o ventilador. Muita gente esquece o item ligado. As pessoas geralmente deixam eles ligados por muito tempo, eles aquecem. Após aquecimento, geralmente um curto-circuito, a propagação e com essa propagação perde-se o controle. Mas não é só o ventilador sem certificação que vem provocando incêndios. Esquecer panela na cozinha com fogo ligado também gera prejuízos. Em setembro do ano passado, um bar foi destruído na zona centro-sul de Manaus. A suspeita é que o fogo teria iniciado na cozinha e as botijas de gás tiveram que ser retiradas devido ao risco de explosão. Por pouco, ninguém ficou ferido. Por isso, os bombeiros orientam sempre atenção redobrada em casa e no comércio para evitar incêndios. Os cuidados são básicos, mas muito eficientes. Fazer a manutenção do sistema elétrico a cada 6 meses evita curtos circuitos. O ideal é ter um quadro de luz bem localizado e circuitos identificados. Quem utiliza o botijão dentro da cozinha deve trocar a borracha e o registro a cada 5 anos. Na falta de energia, as famílias costumam acender velas. Isso também pode resultar em acidente. Antes de sair de casa, é importante que as pessoas verifiquem os equipamentos, até pela questão até da própria economia de energia, né? Se for possível, tire os equipamentos das tomadas elétricas, vá ao fogão na cozinha, verifique se não ficou nenhuma panela com fogo aceso, desligue o registro do botijão. Por hoje é só, o Jornal do Amazonas termina aqui, desejando a você uma ótima noite. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Até lá! Jornal do Amazonas. Oferecimento. Cocil Home Center. Tudo para reforma e construção. Constantino com Rua Pará.